bem, meus irmãos? Estamos de volta aqui. Nós vamos para a nossa segunda palestra. Então, na primeira palestra, o nosso objetivo foi entender um pouco, a partir desse conceito, como é o nosso tempo, né? Esse conceito de hipermodernidade. O que é isso? E o que isso implica para o nosso pensar, para a nossa realidade, para a nossa sociedade. A segunda palestra, de certa forma, é a outra parte do tema, né? Como é que esse estado de coisas, como é que esse contexto, aí denominado de hipermodernidade, se apresenta como um desafio à ética cristã? Aliás, por que é desafiador? Por que esse tempo é desafiador à ética cristã? E aí eu pensei, para também organizar aqui o nosso pensamento, e também pensando no nosso tempo, eu organizei 4 desafios, ou 4 áreas de desafio, e aí eu vou fazendo paralelos com aqueles princípios que a gente já viu lá da hipermodernidade, tá bom? Então eu queria agora falar um pouco sobre esses desafios. O primeiro desafio está posto aí. Nós observamos que a hipermodernidade é caracterizada, antes de tudo, por um hiperindividualismo. Quer dizer, é o individualismo levado ao extremo. Tá? Um hiper-narcisismo, hiper-egoísmo, né? Uma centralização no eu. Então, esse é o nosso contexto. É assim que é caracterizado o nosso tempo. Do ponto de vista da ética cristã, um dos princípios mais fundamentais e que vão contrariar frontalmente essa ideia é o princípio do altruísmo. Nós temos uma ética cujo princípio fundamental, cuja virtude fundamental é o quê? O amor ao próximo, o amor ao outro. Então, a ética cristã, o modo de ser e viver e se relacionar do cristianismo é caracterizado por essa visão de entrega, de doação, de sacrifício, de reciprocidade, de troca, de altruísmo, de uma preocupação atenta com as necessidades do próximo, não apenas daquele próximo que está sentado do meu lado na igreja, mas o próximo no sentido geral mesmo, né? Às vezes aquele que nunca nem foi à igreja. Então, veja que a visão do cristianismo é uma visão marcada pelo altruísmo, e aí a gente poderia aqui citar uma enormidade de textos, né? Eu coloquei só alguns aí, só para a gente fundamentar isso aí biblicamente. Veja João 15:12, por exemplo. Já está aí, né? Olha aí. Olha aí, muito bom. Nossa, preparada aí, viu? É a hipervelocidade aí, ó. Muito bom, né? Então veja aí, ó. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, esse é o mandamento. Esse é o princípio fundante, o princípio mais importante da ética cristã. E através dele, através desse princípio, todos os outros se organizam, todos os outros se estruturam. Então veja que aí nós já temos um desafio muito grande. Viver em um tempo que é um tempo marcado pelo hiperindividualismo e afirmar o princípio cristão do altruísmo, o valor do outro, o valor das pessoas, o valor das relações, né?
Certamente o movimento dos desigrejados tem sido influenciado por esse hiperindividualismo. Quando você vai observar a história, né, a raiz desses que se denominam desigrejados, aí você vai observar o que eles alegam. Tive problema de relacionamento com as pessoas na igreja. São pessoas que não são verdadeiras, né? São as alegações. São pessoas que não são verdadeiras, são pessoas que falam mal das outras. Teve problema com liderança, né? Porque eu tive problema com pastor, com diácono, fulano de tal. Então, veja que a raiz do movimento dos desigrejados é justamente esse hiperindividualismo. Você não se expõe à relação, porque se relacionar é se expor. O C.S. Lewis vai dizer que quando nós amamos, nós nos tornamos frágeis. Ame qualquer coisa e você vai se tornar frágil. Por quê? Porque você vai ter que se entregar, né? Você vai ter que se colocar muitas vezes numa situação desconfortável, fora da sua zona de conforto, né? Então, amar é isso. É se expor ao risco, é se sacrificar. Veja que nós temos o exemplo maior do próprio Cristo. Ele nos amou e veio aqui se expor ao risco, né? À morte, ao sofrimento, enfim. Então, é importante a gente considerar. Romanos 12:10 reforça essa ideia. Ele diz aí: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, né? Você amar cordialmente, né? A ideia de ser algo sincero, né? Do seu coração, né? No 10, aliás, no Romanos 12, 13:8, nós temos claramente aí o sentido do dever. O amor é o nosso dever, né? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. O amor, no sentido bíblico, é mais do que um sentimento. É claro que ele envolve, em alguma medida, sentimento, mas é uma disposição para obedecer. Por isso ele é um mandamento. Por isso tem um mandamento. Aliás, só faz sentido ter um mandamento se isso que está sendo colocado não for natural a você. Não, se é natural a você, não precisa ordenar. Eu amo coisas naturalmente, então não tem nem sentido alguém dizer, olha, ame isso daí. Não, porque não é natural. É fruto da graça divina, e nós expressamos isso daí. Algumas implicações, tá? Tem Hebreus também que a gente pode citar. Eu acho interessante esse texto de Hebreus, porque ele fala justamente do resultado, né, das boas obras, né? Consideremos uns aos outros para os estimularmos ao amor e às boas obras, né? Quer dizer, na relação que nós estabelecemos, nós estimulamos uns aos outros ao amor e às boas obras. Algumas implicações interessantes aí. O hiperindividualismo, pensando nessa questão do amor, da nossa relação com o próximo, ele faz com que nós tratemos o próximo sempre como um objeto, sempre como um meio e não como um fim, né? O individualismo, o hiperindividualismo, ele faz exatamente isso. Você não se aproxima das pessoas como um fim, porque você realmente considera essa aproximação valiosa. Mas você se aproxima das pessoas como uma espécie de instrumento, né? Como uma espécie de objeto, porque você quer usar essa pessoa com alguma finalidade, com algum propósito, para além da própria relação. Não existe essa entrega, essa gratuidade. Então, e é exatamente isso que o amor cristão
propõe. O amor altruísta cristão propõe. Dessa relação que é baseada nessa gratuidade. Veja, por exemplo, no modo como Cristo se relaciona conosco. Ele se relaciona conosco de forma graciosa. Porque ele tem prazer em se relacionar conosco. Não é porque ele quer nos usar como um instrumento para alcançar outra coisa. Não faz sentido. E é muito interessante como nós temos perdido isso, né? E quando eu digo que nós temos perdido, eu estou falando aqui no contexto dos cristãos mesmo. É porque no mundo já... O cenário é esse aqui que o Lipovetsky falou, né? Mas na igreja, a gente seleciona as pessoas, nós estabelecemos certas barreiras, certos limites, certos grupos, e vamos perdendo essa ideia da relação graciosa. Outra implicação importante desse hiper-individualismo, perda do sentido da vida comunitária. E aqui nós nos deparamos novamente com o problema dos desigrejados, né? Perderam o valor. O individualismo, esse superindividualismo, faça com que ele não mais perceba, ele não mais considere o valor da vida comunitária, da comunhão, da relação com as pessoas. E ele se isola. E aí você vai ter, né? A gente tem no contexto da igreja, nós temos os desigrejados, mas assim, num contexto mais amplo, sociologicamente falando, nós temos um movimento chamado os singles, né? O que são os singles? Os sozinhos, né? Os solitários. Aqueles que vivem só. E aí eles simulam certas relações, aí ele, por exemplo, ele opta por se relacionar com o cachorrinho de estimação dele, ele tem um cão, tem um gato, né? Mas é só. Isso é o quê? Fruto do hiperindividualismo. Veja que o cristianismo, com sua ênfase na vida comunitária, na vida em comunhão, é totalmente contrário a essa tendência. E nós, enquanto cristãos, enquanto servos e servas de Cristo, precisamos enfatizar isso, defender isso, obviamente, mas também viver isso aí. Valorizando a vida comunitária, valorizando a comunhão, valorizando a relação com as pessoas. Às vezes algumas pessoas dizem, não, é melhor eu me isolar porque eu crio muito problema, né? Quem é que não cria problema, né? Eu crio bastante, eu creio que também você... Mas a gente não pode usar isso como justificativa. Porque o cristianismo é o quê? Vida comunitária. Por fim, a perda do valor dos atos sacrificiais. Se tem uma palavra que o hiperindividualismo detesta, é sacrifício. Ato sacrificial. Mas está na essência do amor cristão o sacrifício. Você abrir mão de certos privilégios, de certa condição. O hiperindividualista não, ele não quer abrir mão. Por quê? Porque todo mundo é interpretado a partir do seu próprio anseio, daquilo que ele acha ser o correto, daquilo que ele acha ser verdadeiro. Então, tudo deve girar em torno, né? Tudo deve convergir para essa aspiração, para o seu desejo, para os seus objetivos. Então, esse contexto é um contexto desafiador. Por quê? Porque nós precisamos afirmar e reafirmar os valores cristãos, sobretudo o amor cristão, que é marcado
por essa ação sacrificial. Né? Na lei do menor esforço, né? O hiperindividualismo se cria, né? Você não quer se esforçar, você não quer se sacrificar, mas certamente isso não é o que nós encontramos na Escritura. Vamos ver um segundo desafio, avançando aí. Nós vimos que o hipermodernismo, a hipermodernidade é marcada pelo hiperconsumo, ou pelo hiperconsumismo. E aí nós temos um princípio da ética cristã que contraria frontalmente esse estado de coisas, essa tendência. Portanto, essa ideia, né, esse contexto de consumismo desenfreado, de hiperconsumismo, não se encaixa, né, ou se apresenta como um grande desafio para a moderação cristã. Né? A moderação cristã se apresenta como desafio. Princípio que, infelizmente, a gente destaca pouco. É muito interessante que quando os antigos pais da igreja, por exemplo, Agostinho, eles foram influenciados pelos pensadores da época, né? Foram influenciados por Platão, pelos filósofos gregos, e foram influenciados em várias áreas. Mas, assim, o curioso é que a área da ética, eles não absorveram muito essa influência, porque o Aristóteles, grande filósofo grego, foi quem desenvolveu essa abordagem ética que ele chama de ética do meio termo, quer dizer, a ética do equilíbrio, quer dizer, a virtude é sempre você andar no meio termo entre dois vícios, que são os extremos. Tem um vício de carência e tem um vício de excesso. Por exemplo, uma pessoa corajosa. Uma pessoa corajosa é aquela que enfrenta o perigo quando é realmente necessário enfrentar o perigo. Ele se expõe ao perigo, ao medo, quando é necessário, na medida correta e na ocasião correta. Se ele nunca se expõe, ele é covarde. É um extremo, é vício. É falta de coragem. Agora, se ele é aquele cara que se atira de forma gratuita a todo e qualquer perigo, ele é viciado também, é outro extremo. É o que ele chama de temeridade. É o cara que diz, eu vou pular aqui desse abismo aqui só para mostrar que eu sei voar. É loucura. Né? Infelizmente, a ética aristotélica não foi muito assim usada pelos... Eles acabaram absorvendo outras influências que, na minha visão, foram até danosas para o cristianismo, algumas, não todas, mas esse aspecto da moderação, que é um dos princípios claros da ética cristã, não foi muito lembrado, infelizmente. Mas veja aqui, eu selecionei algumas passagens aqui, veja Filipenses capítulo 4 e versículo 5, né, você deve estar lembrado que nesse mesmo contexto ele está falando sobre a questão da ansiedade, não andar ansioso, né? O mesmo texto. Aí ele diz aí, ó, seja a vossa moderação conhecida ou notória, né, segundo essa tradução aí, de todos os homens, perto está o Senhor. Né? A moderação, o equilíbrio, o autocontrole. Interessante quando a gente vai observar os frutos do Espírito, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, a gente tem uma ênfase na questão da moderação, a longanimidade, a paciência, o domínio próprio. Então, são elementos que apontam para a virtude do meio termo, que é essa capacidade que nós devemos ter de analisar, né, de verificar as nossas decisões, de evitar os extremos, porque os extremos muitas vezes são fruto da pressa,
do desequilíbrio, do descontrole emocional, e muitas vezes nos colocam diante de situações de risco de forma gratuita, de forma desnecessária. Não é verdade? Então, o hiperconsumo realmente é um problema quando nós pensamos o princípio da moderação. O hiperconsumo é marcado exatamente pela falta da moderação, pela falta do equilíbrio, pela cultura do excesso, do descartável, daquilo que é usado, né, no instante seguinte parece que não tem mais nenhum valor. Né? É assim, aquela ideia de que você está desejando algo, você deseja algo, e quando você obtém, no instante seguinte você não deseja mais. Por que isso? Porque nessa sociedade, o seu desejo é produzido. O seu desejo é produzido pela propaganda. Na sociedade hipermoderna, esse desejo ele é sempre produzido. Por isso que no instante seguinte, já foi. Um outro desejo já está sendo produzido por meio da propaganda. Então veja aí algumas implicações importantes aí, em termos de desafios para a ética cristã. Quando a gente pensa na questão do hiperconsumo, primeira questão problemática aí. O hiperconsumo, esse culto desenfreado ao excesso, ele causa um ofuscamento do contentamento cristão. Quer dizer, aquela ideia do contentamento cristão, de que aponta para um estado de espírito que independe de situações exteriores, que independe das pressões internas, das oposições das pessoas, quer dizer, aquele estado inabalável de espírito, de plenitude e de satisfação da alma, é trucidado por essa ideia do hiperconsumo. Por quê? Porque você vê aí que a satisfação foi transferida, ela saiu daquele lugar anterior e ela foi transferida para o objeto de consumo. Que segue o quê? Aquela lógica do desejo fabricado pela propaganda. Então o desejo está sempre sendo produzido e reproduzido indefinidamente. E aí não tem contentamento. Perdeu-se o contentamento. Ao invés do contentamento, você vai ter o quê? A inquietação. E o resultado da inquietação é aquilo que ele chama nesse mesmo contexto aí de ansiedade. Né? Quer dizer, o ansioso é aquele que anda inquieto. Que está inquieto, ele não para. Um pé inútil, né? Como se diz. Nós vamos ter também a redefinição do conceito de necessidade. Quer dizer, essa lógica da fabricação dos desejos, ela redefine a ideia da necessidade. Aquilo que era necessidade, ou aquilo que poderia ser pensado como necessidade, como algo sem o qual nós não podemos viver, é redefinido. É redefinido para atender a esse deleite pelo consumo, pelo desequilíbrio. Né? Perde-se aquela beleza da simplicidade. Então é outro problema sério aí para ser enfrentado pela ética cristã. E aí, não poderia deixar de ser diferente, né? Aliás, não poderia ser diferente, um estilo de vida marcado pelo excesso. Né? E é interessante como isso nos afeta.
né? E mesmo nós, crentes, né? A gente muitas vezes está sucumbindo a essa cultura do excesso. Parece que as coisas simples perderam o valor, né? Parece que as coisas simples da vida, a simplicidade da vida, perderam o valor. Não é? Tem que ser o excesso, tem que ser o espetáculo, né? A gente vai falar também sobre essa questão aí do espetáculo. Mas a gente precisa, meus irmãos, nesse contexto de hiperconsumo, afirmar esse princípio da ética cristã, da moderação. Porque é a moderação que vai nos dar uma visão correta do contentamento. Uma pessoa que não pratica, que não tem uma vida marcada pela moderação, jamais vai entender o que é o contentamento cristão. Jamais. É a inquietude permanente. Afirmando esse princípio da moderação, nós vamos ter uma clareza melhor para entender a ideia da necessidade e, obviamente, fugiremos desse estilo de vida marcado pelo excesso, né? Vamos avançar aqui. Quero ser mais rápido aqui nesses dois últimos. Olha aí. Nós temos na hipermodernidade essa ideia de uma publicização, né? A publicidade, a exposição ao extremo. Outro autor, não Lipovetsky, mas também um autor francês chamado Guy Debord, vai chamar o nosso tempo, a nossa sociedade, como uma sociedade do espetáculo. Quer dizer, tudo é feito para se tornar um espetáculo. É como se nós transformássemos as ocasiões, a gente tentasse, né, transformar as situações mais corriqueiras, aquelas coisas do dia a dia, em espetáculo. Em coisa que tem que ser visto, né? E que tem que ser visto por muitas pessoas, por muitos seguidores, né? E que a gente viralize, né? É a espetacularização da vida. É isso que ele vai dizer. Esse é o nosso tempo. Isso afeta diretamente a vida devocional. E aí eu quis trazer essa comparação porque é algo, né? É algo que realmente compromete. Nós vamos observar o modo como Cristo tem um cuidado muito preciso, muito específico para relacionar, para encontrar um equilíbrio entre o público e o privado. Cristo é um homem público. Cristo é um homem público que está lá todos os dias com pessoas das mais diferentes classes sociais, pessoas importantes, pessoas comuns também, com os discípulos, viajando. É um homem público. Mas é muito interessante, isso é fantástico. O modo como o próprio Cristo entende a necessidade desse equilíbrio entre o público e o privado, sobretudo quando ele pensa a sua vida devocional, a sua vida de oração, né? E aí eu selecionei aqui só algumas passagens, só para a gente perceber isso. Eu nem vou ler todas, mas você pode depois, né, olhar as passagens, mas vamos... Pronto, olha só aí. Ó. Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração, né? E aí você vai observar no ministério público de Jesus, principalmente quando ele está diante de situações de decisões, situações críticas, né? Muitas vezes depois de um dia muito corrido, como lá em Marcos, né? Um dia muito corrido, ele sempre procura esse refúgio, ele sempre procura um espaço privado.
muitas vezes, longe até dos discípulos mais próximos. Algumas vezes ele leva aqueles três, né? Os três discípulos mais próximos, né? Pedro, João e Tiago. Mas algumas vezes, só ele diante de Deus, diante do Pai. No monte, isolado, recluso, em silêncio e solidão. Infelizmente, esse contexto exagerado da publicidade, em que a gente parece que vive a nossa vida privada em função do público, isso se apresenta como um grande desafio para a nossa vida devocional. Perdemos o valor da disciplina do silêncio e da solidão. A disciplina, entrando aqui no tópico das disciplinas espirituais, nós temos várias disciplinas espirituais, e uma das disciplinas espirituais ao longo aí da tradição da literatura devocional, a chamada disciplina da solitude, né, ou da solidão, silêncio e solidão, que é exatamente aquele momento, aquela disposição para nos colocarmos ali diante de Deus, para nos isolarmos. Para nos isolarmos. O próprio Bonhoeffer dizia que antes de você viver a vida comunitária com sucesso, com êxito, você tinha que ter a capacidade de ficar sozinho diante de Deus. Então você tem sim que ter a vida comunitária, a gente acabou de falar, né? É importantíssima a vida comunitária. Mas é preciso estabelecer esse equilíbrio, porque nós precisamos também desses momentos de solidão, de silêncio, para percebermos melhor a importância das pessoas também. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Nós vivemos num contexto, né, uma segunda implicação, que é um contexto marcado pela necessidade opressiva de publicar nossas ações. Às vezes até aquelas ações que são ações assim tão privadas, assim, tão pessoais, e parece que as pessoas sentem assim uma espécie de prazer doentio, né, de publicizar isso aí. Parece que não existe mais nada que é realmente privado. Parece que não existe mais silêncio, parece que não existe mais solidão. Né? Muitas vezes nós vamos lá para o nosso quarto, para a nossa leitura bíblica, para o nosso momento de oração, com 2 celulares, né? O celular pessoal e o do trabalho. Né? A gente não consegue. E aí, se a gente se encontra numa situação, muitas vezes, em que a gente deixa isso de lado, a gente fica ali naquela euforia. É como se uma coisa ficasse martelando, né? Nas nossas mentes, assim, a gente não consegue parar. Parece que a gente não consegue mais cultivar a disciplina do silêncio e da solidão. Parece que a gente precisa de estar ali ouvindo vozes, alguém falando, alguém mandando uma mensagem, alguém interagindo, alguém mandando um áudio, uma imagem, uma foto, pessoas. Né? Felizmente, nós vivemos nesse contexto. E, resumindo tudo isso daí, o nosso contexto é marcado por uma perda da fronteira entre o público e o privado, né? E muitas vezes nós nos enveredamos aí, né, por essa ideia. Não existe nenhum problema em você publicar as coisas. Até porque o testemunho, ele precisa do elemento da publicidade. O problema é o quê? O problema é você perder essa linha, você perder esse controle. É você perder o equilíbrio entre o que é público e o que é privado. Toda a sua vida se torna pública e você... Tudo que você faz as pessoas sabem, né? Você nem terminou ainda, as pessoas já estão... É realmente
um grande desafio. E aí eu finalizo falando sobre um quarto desafio. Aí eu vou fazer referência àquela expressão lá do Lipovetsky, né? O império do efêmero, o império do passageiro, daquilo que é fútil, daquilo que não tem permanência e sustentação. E aí nós temos, do outro lado, o cristianismo sustentando uma visão de eternidade. Nós temos aqui o império do efêmero e nós temos a realidade eterna. Como é que a gente consegue fazer frente a isso? Porque nós temos uma ética que é toda ela construída em cima de valores eternos, de valores absolutos. E aí a gente observa um mundo, né, que está se diluindo, entregue ao presente, ao agora, ao efêmero. É como se os prazeres mais valiosos fossem os prazeres menos duradouros, né? Como lá no capítulo lá, que eu falei lá do doutor satírico, né? Da cidade dos homens insetos, que é aquela cidade onde os prazeres mais valiosos são os prazeres menos duradouros. Isso parece até uma coisa absurda, mas é o nosso tempo. É o nosso tempo. Por quê? Por conta desse presentismo, dessa necessidade de você ficar repetindo indefinidamente. Então, o que vale mesmo é o que é passageiro, é o efêmero. Não é? A palavra de Deus diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem, né? Eclesiastes 3:11. Deus plantou a eternidade no nosso coração. Quer dizer, nós somos forjados para a eternidade. Isso aí é o homem, independentemente se é crente ou não. Foi assim que nós fomos criados. Tanto é que o próprio conhecimento, ou a ideia de você conhecer a Deus, se confunde com a própria ideia da eternidade. Né? Está associada. A própria ideia de você conhecer a Deus implica na eternidade. É isso que ele diz lá em João 17:3, né? Quando ele diz que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então veja que são polos que se chocam, né? Não dá para conciliar. Você tem aqui a imposição daquilo que é passageiro, daquilo que é efêmero, e quanto mais efêmero, mais valioso é uma inversão, e você tem a afirmação da eternidade. Isso nos coloca grandes desafios aí, implicações. Primeiro, nós vamos ter a diluição dos valores eternos e absolutos. Você vê que o nosso tempo ele é exatamente marcado por essa diluição desses valores. É uma reconfiguração de valores para que eles atendam a essa lógica do efêmero, para que eles percam essa ideia absoluta. Outra questão interessante, perda do sentido da fé e da perseverança. Por quê? Porque fé e perseverança focam horizontes distantes. Fé e perseverança estão voltadas para um futuro, para longe, inclusive para além das fronteiras espaço-temporais deste tempo, apontam para o porvir. Fé e perseverança. Então, nesse contexto do império do efêmero, perseverança, fé, esperança, são conceitos completamente sem utilidade. Quer dizer, valores caros à ética cristã. Por isso é desafiador. E por fim,
Tentativa frustrada de eternizar o presente pela repetição. É como se... Isso aí é uma ironia. É uma ironia. Por quê? Porque o homem não consegue se livrar da eternidade. O que é que ele faz? Ele fica repetindo indefinidamente o presente. Como se quisesse transformar cada instante na eternidade. Tentativa frustrada, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, denuncia exatamente o fato de que ele foi forjado para a eternidade. Tem duas sugestões aí de leitura. A sugestão do livro principal, né, que foi o livro onde nós vamos encontrar esse conceito aí de hipermodernidade, chamado Tempos Hipermodernos. É um livro breve, tá? Breve mesmo, desse autor, Gilles Lipovetsky, que faz essa exposição do nosso tempo a partir desse conceito. E aí nós temos um autor cristão, né, um autor evangélico, que pensou isso num viés teológico mesmo, que é o Rubem Amorese, no livro Icabod, Da Mente de Cristo à Consciência Moderna. Um livro muito interessante, que fala também desses desafios que a ética cristã precisa enfrentar nesse contexto marcado pela hipermodernidade. É bem verdade que ele não trabalha muito a partir dessa perspectiva do conceito de hipermodernidade, mas as características são exploradas de todo modo.